Olá, hoje vamos mandar a real sobre a Conferência do Clima da ONU, que vai acontecer já já em Belém do Pará. Essa conferência é muito importante nesse mundo de extremos climáticos, de extrema preocupação com o presente e o futuro do planeta. E para isso eu trouxe aqui uma cientista ambiental, uma militante, uma ativista, uma pessoa que cuida da sua Jasmine, que é a filhinha pequena dela, com o mesmo desvelo e a mesma dedicação com que cuida da nossa terra, do nosso chão, de cada pedaço do nosso rio, do nosso Brasil, do nosso planeta. É a Maiara Horta, que sabe muito. Saber tudo ninguém sabe, né? Mas a gente busca, e ela é uma caminhante nessa busca aí, não só de problemas, de reconhecer os problemas, mas de apontar soluções. Então, Maiara, eu queria que você nos falasse sobre a COP30, 30ª Convenção, né, do Clima. E como é que está isso? Vai dar certo? Vai ser forte? Tem muitos problemas, vamos falar sobre eles, mas qual é a sua expectativa? Bom, muito bom estar aqui com você, Chico, para a gente tratar desse assunto tão importante, né? A gente tem pela primeira vez esse evento importante do clima acontecendo aqui no Brasil. Estamos, sim, com muitas dificuldades de organização, que tem até abafado um pouco do debate, né? Do quente do debate. Acaba que, às vezes, a gente tem tido mais notícias sobre as dificuldades, mas esse evento é muito importante, né? Estamos já na 30ª conferência, infelizmente, né? Esperava que a gente já pudesse ter mais coisas resolvidas, desde lá de Berlim, na COP1, a COP3, quando a gente teve o protocolo de Kyoto, né? Esse sim, aí a gente há quase 30 anos, agora a gente está vendo os efeitos, né? Pois foi uma conferência que falou sobre a emissão dos gases de efeito estufa, e hoje a gente vê que houve realmente uma diminuição, mas é muito tempo, né? Já debatendo os problemas ambientais, a gente está numa situação crítica, né, de emergência climática, a chapa está quente no mundo, então é importante demais a gente ter esse tipo de encontro, de negociação. Claro, o evento oficial, com o debate entre os países, com os representantes dos setores, né, ambientais, de governo, de empresas, movimentos sociais, mas esse é um começo, porque a gente precisa ter esse debate para dentro, né, da população. A população precisa se inteirar e realmente trazer também para si esse debate que às vezes fica um pouco etéreo, né? Um pouco, a gente acha que o futuro, os problemas vêm para o futuro e acaba negligenciando a urgência de efetivamente buscar soluções para esses problemas que afetam a todos, de formas diferentes, mas ainda assim que afetam a todos. Ainda nessa parte da convenção oficial, você tem ideia de quantos países já confirmaram o envio de delegações? A gente sabe que os Estados Unidos, uma potência mundial, pela postura do governo Trump, que é negacionista climático, se mandar alguma delegação vai ser de subrepresentante, digamos. Mas como é que está esse quadro da representatividade do ponto de vista da cúpula dos países? Por enquanto, temos 79 países confirmados, né? Menos da metade, né, ainda, é um número pequeno, mas já representativo. Como você bem disse, né, os Estados Unidos, agora, sob esse governo Trump, que não são nem, diria que não é nem negacionista, ele é aceleracionista, porque ele está acelerando a gente em direção a um quadro de emergência climática, né? Então, algumas delegações estão com dificuldade ainda de vir, né? Essa COP já é uma das mais caras, né? Então a gente está com estadia muito cara e passagens já ficando escassas. Né? Pois é, por isso mesmo, né? O livre mercado está aí atuando para dificultar esse encontro que vai acontecer em Belém, né? E isso tem os dois lados, né? Por um que é muito bom que a gente saia também do eixo, né? Rio de Janeiro, São Paulo. Rio de Janeiro já recebeu tantos mega eventos e a gente também viu o lado negativo desses mega eventos aqui, né? A exclusão social, as remoções. Então, os grandes eventos também têm o seu lado
difícil, né, de logística. E Belém é uma cidade que já recebe um evento muito grande, né, que é o Círio de Nazaré, um dos maiores eventos do país. Mas agora, para esse evento internacional, os desafios estão se mostrando maiores, né, do que os imaginados. Então, é isso. Tem hospedagem chegando a $600, né, e o subsídio diária. E o subsídio, né, o governo tem tentado, tem negociado com a ONU, conseguiram aumentar um pouquinho o subsídio para em torno de $200 por dia, mas ainda assim tem alguns países que não sabem se vão conseguir vir, né, por conta do preço mesmo do deslocamento e da estadia, porque a COP também é um evento longo, né, um evento que dura mais ou menos 10 dias, né, então é uma grande potência, mas que com essa grande potência também tem os seus impactos, né, os seus percalços. E por enquanto temos essa confirmação. Tem muitos movimentos sociais, né, ativistas que estão também se organizando para tentar ir com alguma dúvida ainda sobre a sua efetividade, né, de chegada. Tem muito papo de acampamento, fora ficar hospedado na casa do amigo. E tem eixos principais dessa COP? Olha, a gente tem o tema da COP anterior, né, que era a COP do financiamento, né, que acabou que avançou menos do que o esperado. Financiamento para implementação de políticas ambientais. Isso. Sobretudo nos países mais pobres. O que a gente vem debatendo já, né, nos últimos anos são as responsabilidades diferenciadas, né, de que os países têm responsabilidades diferentes por terem também poluído de forma diferente, né? Então, é muito diferente um país que é uma grande potência porque já consumiu os seus recursos e explorou os recursos das suas colônias, né? E os outros países, por exemplo, né, como o Brasil e muitos outros, que viram os seus recursos naturais, né, sua natureza sendo levada, né, retirada daqui. Então, é muito importante a gente falar sobre justiça, né? Hoje se fala sobre justiça climática, sobre transição energética justa, porque não adianta a gente fazer só uma transição energética se a gente não fizer com que esse processo seja justo, né? A gente sabe, sobretudo nós que somos ecossocialistas, né, que é um termo também que tem crescido, talvez algumas pessoas não conheçam, mas é isso, é a crítica ao crescimento ilimitado, a crítica ao capitalismo e ao capitalismo verde, né? Então a COP, muitas vezes, ela tenta buscar soluções através do capitalismo verde, né? Entendendo que o próprio mercado vai conseguir resolver os problemas que ele criou. Nós não acreditamos nisso. A gente acredita que a gente precisa realmente mudar o caminho, né? Existe até uma analogia falando sobre a locomotiva que caminha em direção ao precipício, né? Então não basta a gente parar essa locomotiva, a gente precisa construir uma outra estrada, um outro trilho para ela caminhar. E esse é o nosso grande desafio e faz parte dos debates dessa COP também, claro que com seus limites, né? Então, a importância também é isso, dos povos, da terra, das águas, de se colocarem nesses debates, trazendo outras perspectivas, é fundamental, né? Uma COP isso, na Amazônia, então trazer a sabedoria dos povos da Amazônia, não só brasileira, né, da Pan-Amazônia, dos povos e comunidades tradicionais que têm uma outra relação com a terra, né? Então é importante que a gente tenha, tanto na dimensão da educação ambiental, quanto em aprender mesmo com essas outras comunidades, né? Essas outras narrativas e formas de viver no mundo. Além disso, a mitigação, né? Que é mitigar os danos que já existem, o financiamento, como eu já falei, né? Para adaptação. A gente fala muito também hoje sobre, dentro da justiça climática, a questão do gênero, né, as diferenciações de impactos no gênero, né, no mundo em geral, as mulheres são muito mais responsáveis por cuidar e prover, né, cuidar da terra e prover alimentos, água, né, tem um cuidado coletivo, comunitário muito grande também associado, né, nesse recorte de gênero, que é uma sabedoria que vem emergindo nos últimos anos, e claro, sobre os sistemas alimentares, né, a soberania alimentar, já que estamos falando tanto em soberania, uma das principais soberanias que a gente tem que batalhar, sobretudo no nosso país, é a soberania alimentar, né? A gente tem terra, tem conhecimento, e é possível a gente conseguir alimentar toda a nossa população de uma forma que seja boa para as pessoas e para a terra, para a natureza. Mas esses temas vão estar
ali discutidos entre os governantes, os chefes de Estado, suas assessorias, ou vão ser temas agarrados e implementados pela, vamos chamar, COP paralela, por aquelas reuniões de movimentos populares, comunidades indígenas, representações quilombolas, movimentos alternativos de sustentabilidade, que isso vai ter também, né? Sim. Sempre tem. Sempre tem. A conferência paralela. Está bem organizada, já podemos... Segue as mesmas dificuldades também, né? De acomodação, das pessoas chegarem até lá, sobretudo porque... Belém é longe do centro, né? De Brasília. É isso. Dependendo da perspectiva, né? Então, acreditava-se que as pessoas do território terão mais protagonismo nesse processo, né? Porém, ainda não está exatamente delimitado como vai ser esse processo, mas é claro que essas populações vão ter voz e vão se fazer ouvir, né? Isso é muito importante. A maioria dessas discussões vai estar também nesses eventos, né, paralelos e na pré-COP, né? Agora, os debates oficiais, institucionais, geralmente giram mais em torno dessa questão das responsabilidades, do financiamento, né? O dinheiro ainda é um grande guia desses debates, né? Então, e limitador também. Então, esses assuntos com certeza vão estar na agenda oficial e falar sobre as evidências, né, científicas. Tem espaço para os especialistas trazerem também, os cientistas trazerem o estado que a gente está agora e os prognósticos para os próximos anos. Tem metas? Eu acho que a principal... Porque os protocolos acabam tendo algumas metas a serem atingidas, quase nunca são, aí prorroga mais um pouco. Pois é. Estamos ainda à luz do Acordo de Paris, né, que já tem 10 anos, que foi firmado, sobretudo, inclusive com a saída também, né, dos Estados Unidos. Isso balança um pouquinho o jogo. Saiu agora no governo Trump. Pois seguindo isso, essa retirada desse compromisso, né, esse acordo ele traz os compromissos voluntários dos países que são importantes, mas ainda são insuficientes para a gente conseguir reverter a situação, né? Então, eu acho que a meta principal vai ser avançar nessa pauta sobre financiamento e tentar buscar com que esses países que são, né, mais desenvolvidos, mais ricos e que têm um histórico de maior degradação assumam as suas responsabilidades e consigam realmente ter um papel de peso para a gente, mudar esse cenário. E o Brasil tem uma grande responsabilidade, né? Eu acho que nós aqui, com a riqueza, né, socio-biocultural, né, que temos aqui de cultura, de biomas e de liderança mesmo, né? Um papel importante que a gente tem dentro da América Latina, sobretudo, tem uma responsabilidade muito grande de, primeiro, assumir, né, um papel de liderança mesmo, e para isso é importante que a gente também aumente o debate interno do país, né? A gente está agora com o PL da devastação que passou, então, né, seguimos com esse abacaxi aí para descascar, na verdade, quem dera fosse, né? Os vetos que podem ser derrubados, é isso. Alguns serão. E a medida provisória que instituiu a LAI, né, a licença ambiental estratégica ou especial, que agora já recebeu muitas emendas, né, que acabam retornando, inclusive, os pontos que foram vetados pelo Lula. Então, a gente tem um cenário muito difícil no Brasil, né? Você bem sabe disso, né, Chico? Esse Congresso que é do boi, da bala, e que é negacionista e que agora, em nome de um desenvolvimento para quem, né, quer acabar com o licenciamento ambiental, que era um dos instrumentos mais importantes de preservação, né, e uma legislação muito boa que a gente tem, que é inclusive referência para outros países, né. Então, em um ano de COP, esperava-se que a gente tivesse, o meio ambiente tivesse com mais prestígio, né, mas na verdade a gente está vendo ele aí na mira da predação, né, da devastação. Então, seria muito importante que nesse ano, né, a gente pelo menos tivesse como legado o aumento da conservação ambiental e o entendimento de que preservar
vale muito mais a pena do que destruir. Agora, esse prazo que a gente vai estabelecer para estar tudo delineado, será quando? Que a COP é em novembro, né? Daqui a pouco. Pois é. Então, quando é que tudo tem que estar definido? As delegações, as pautas, o local da conferência paralela vai ser, sabe? Você tem informação? Se é um espaço eu ainda já não destinado? sei onde vai ser. Normalmente, aqui a gente tem referência de como foi o Rio de Janeiro na Rio Mais 20, né? Que foi no aterro do Flamengo, foi enorme. Faz muito tempo. Faz muito tempo, fazem, né? Quanto? Foi em 2012. Essa foi a Rio 92 e a Rio Mais 20, a última. 20 anos depois de 92. Em 2012, eu estava lá, uma jovem. Eu nasci em 92, né? Junto com a nossa Rio 92. Já aqui. Eu nasci com a criação da ONU. Viu? Após a Segunda Guerra Mundial. E há quanto tempo a gente segue com os desafios ainda, né? Então, a gente não está atrasado só para os prazos da COP, da organização. A gente está atrasado com todos os processos de negociação, né? Como diria a nossa ativista Greta Thunberg, que agora está lá a bordo do barco da flotilha da Liberdade indo para Gaza, né? De novo, De novo, que tem sido duramente reprimida, né? Essa empreitada. Porque é isso, uma ambientalista, né? Muito jovem, que entendeu que o capitalismo oprime as pessoas, oprime a terra, que o sistema todo está errado, né? Que a questão ambiental não está separada da questão social. Mas a Greta vem na COP? Eu não sei se ela vem, mas... Não é outsider, assim. Pois é, ela agora não está muito bem quista nos espaços institucionais, porque ela está, como dizem por aí, botando fogo no parquinho. Mas ela falou muito, né? Chega de blá blá blá, né? Muito falando sobre os discursos vazios, né? Então, esse é um grande desafio, que os discursos saiam de ser discursos do papel e se tornem efetivamente políticas concretas, né? Um grande desafio. Você acha que o boicote, a quase ausência, a minimização da importância por parte dos Estados Unidos, o governo atual dos Estados Unidos, o Trump, prejudica a COP? Enfraquece? Olha, com certeza a ausência dos Estados Unidos enfraquece muito porque é um grande poluidor. Então, deveria, né? Ele tem esse dever para com a humanidade, e não só a humanidade, né? Todas as formas de vida, né? Afinal de contas, você sempre diz que somos irmãos de tudo, né? Que tem patas, asas, raízes. Tudo que pulsa. Que pulsa, vive, né? Como a terra. Então, é uma presença que deveria estar. Agora, uma presença de um negacionista aceleracionista talvez inviabilizasse mais os compromissos. Então, às vezes, a ausência não será... poderá ter alguma coisa de bom, né? Facilitar com que os debates sejam feitos sem ter alguém dizendo que isso tudo é bobagem, né? E queimem, explorem, né? Perfurem, baby, perfure, né? A frase dele. Então, pelo menos teremos um desprazer a menos. Mas é muito lamentável. Ô, Mayara, me conta aqui, essa caixinha que não é de bombons. Esse daqui foi Estação Central da COP. Explica aí o que. Esse aqui foi um presente que a gente recebeu do Observatório do Clima, né? Que é uma das organizações que tem aí encampado a defesa do meio ambiente, que está se inteirando da COP, tentando trazer o debate do clima mais palpável. E ele está tão palpável que ele veio numa caixinha aqui com alguns materiais para a gente dar uma olhada. Isso é muito como a gente diria, também agitação e propaganda, né? Para a gente atingir outras pessoas. Ó, fizeram um álbum de figurinhas com os craques do clima. Que bacana. Bom, eu estou vendo aqui, recebi agora, parece aquelas revistas de figurinhas mesmo. Muito colorido, uma capa forte aqui. Já negociação. E aí, mas as figurinhas estão aonde? Aqui, ó, tem um pacotinho. Tem pacotinho. Aí você, olha, as COPs do passado. Quase que eu ia falando copas. Aí você vai colocando as figurinhas. Cadê, Maia? Mostra. Só aqui já chegou uma trinca, centroavantes brasileiros. Temos aqui a Marina Silva, nossa ministra, Cacique Raoni, uma figura fundamental que fez aí, inclusive, apelos ao Lula contra a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, subiu a rampa.
E Sueli Araújo também do time, do Observatório, uma especialista que traz a sua visão. E temos muitos outros aqui, ó. Teresa de Benguela, Francis Fanon. E é isso, o álbum segue. Não é... A gente está falando de coisa séria, não é brincadeira, mas dá para a gente trazer a ludicidade, né? É mais agradável. Então tem as páginas da COP da Amazônia, os craques do passado, tem vários, Charles Killing, Mansari Marta, eu tenho que botar os óculos, Mário Juruna, Paulo Nogueira Neto, Chico Mendes, Dorothy Stein, depois tem Pai Nosso de Chico Mendes, uma bonita que ele fez, Margarida Maria Alves, os craques do presente. Será que não tem Dom e Bruno? Devem estar aí, são importantes. Estão aqui com a gente para a gente lembrar que defender o meio ambiente também é perigoso, sobretudo no Brasil, que é um dos países que mais mata defensores socioambientais no mundo. Infelizmente, ainda temos essa realidade triste no nosso país. E tem alguns encartes, uns cartazes. Não dá para negar, o planeta está esquentando. Há quem tente negar, né? Mas a ciência mostra, e a gente está aqui para fazer esse debate chegar em todas as pessoas. Muito bacana. Menos petróleo, gás e carvão, mais energia renovável e justa. Eu acho que esse daqui é o debate quente do momento, Chico. É a transição energética justa, né? Porque às vezes a gente acha também que apenas a energia renovável, né, a energia limpa, é o suficiente, mas mesmo essas fontes podem ter impactos. Então hoje a gente já tem um grupo de afetados pela energia limpa, né? Sobretudo, né, no Ceará. Então é importante demais a gente trazer a dimensão da justiça. E esse daqui diz, você também pode e deve defender o clima e o meio ambiente. Porque é isso, né? As ações individuais não salvam o planeta, mas sem elas também a gente não consegue, né? A gente precisa de mudanças de política, de mudar mesmo a lógica do nosso sistema insustentável, mas precisa também trazer essa transformação para cada um de nós, né? Se apropriar do cuidado da nossa casa comum e tentar fazer o que está ao nosso alcance. Quais seriam, assim, umas 5 atitudes básicas que a pessoa comum, que não tem tanta informação, que não teve a oportunidade de se aprofundar sobre as questões ambientais e ecológicas, uma atitude de vida, a nossa COP particular, digamos, que posturas a gente deve ter em relação às coisas do cotidiano? Muito importante. Primeiro de tudo é a gente tomar consciência de que a gente faz parte desse todo, né? Não é separado da natureza, somos parte dela, né? Não somos... Não é a Terra que é nossa, né? Nós é que somos dela. Então, essa tomada de consciência é fundamental porque é ela que vai balizar todas as outras ações, né? O cuidado com o que a gente consome, né, é muito importante. A gente vive numa sociedade consumista e o consumismo brilha os olhos até, né, daqueles que estão atentos, né, em tentar reduzir o seu consumo, né? Porque às vezes a gente fala muito da reciclagem e esquece de falar da redução, né? Então, reduzir é muito importante. É pensar, será que eu preciso mesmo? Né? Sobretudo, claro, a gente às vezes fica sempre no debate da sacolinha plástica, né? Vou levar a minha sacola de casa, mas isso não vai ser suficiente. É claro, a gente precisa da política pública que tente tirar esses plásticos de uso único, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, tentar, né, quando possível, não utilizar, preferir, dar preferência mesmo para produtos que tenham embalagens sustentáveis, né? A gente até está chegando agora no Cosme Damião, eu falo, poxa, o tanto de só de isso, né? Uma coisa que eu escolho, saquinho de papel em vez de saquinho de plástico, já é uma grande diferença, né? E é isso é um incentivo. Quanto mais a gente procura, mais oferecem também dentro dessa lógica, né? Prestar atenção no nosso consumo de água. A gente ainda não falou de água, mas a água é fundamental, né? Nosso bem mais precioso. Para lavar louça. É claro, é isso, né? A gente tem que ter esse cuidado. Não é só porque o agronegócio consome milhões de litros cúbicos de água, não significa que porque eles estão faltando com respeito, né, com a terra, com a água, com todos nós, que nós também vamos negligenciar o nosso cuidado. Então é sim muito importante
a gente também está atento. Descarte do lixo. Isso é uma Tem gente, eu ouço todo dia isso. O que adianta eu separar aqui em casa, tudo, né? depois passa com lube, no caso do Rio de Janeiro, e mistura tudo. E aí? O que se responde em relação? Mas eu continuo tentando separar plástico, orgânico e por aí vai. Eu também. Eu sonho com um dia que a gente tenha efetivamente a coleta seletiva implementada. Esse é um outro tema que vai estar também, com certeza, na COP, né? A responsabilização, sobretudo das empresas, né? E isso está muito ligado com a questão até do greenwashing, né? Da maquiagem verde, como a gente chama aqui, que são as grandes empresas que se dizem que estão aí sustentáveis e, na verdade, são as maiores responsáveis pelo lixo plástico, né? Fazendo um parênteses rapidinho ainda nas ações, a gente teve agora, há pouco tempo, uma conferência para falar sobre plástico, né? E a gente achou que ia avançar mais, mas aí as petroleiras fizeram o seu lobby também e a gente não avançou o que a gente gostaria, que é justamente contra esse plástico de uso único, né? A gente pega, às vezes, um copo, mas quanto tempo dura que a gente usa, né? Às vezes a gente usa por 10 segundos um copinho e ele vai estar aí mais umas centenas de anos, né? Então o descarte de lixo é sim muito importante. Não só o reciclável, mas a gente precisa também ter compostagem. E aí isso é uma coisa que é mais difícil um pouco de fazer em casa. Dá para fazer, né? Tem algumas empresas que já fazem também, coletivas, mas isso tem que ser política pública, né? A gente precisa, em Floripa, lá a gente teve o exemplo da Revolução dos Baldinhos, que foi um sucesso, né? Que as pessoas faziam as compostagens nos baldes, né? No seu baldinho, e depois levava isso para um terreno onde era feita, né? Mas isso não foi para frente por quê? Aí a gente esbarra na efetivação mesmo, né? Na falta de vontade, de direcionamento de recursos. É muito difícil a gente, às vezes, concretizar as coisas que já estão no papel. E claro que a vontade política é muito importante, né? E a dimensão que a sociedade dá para esses problemas. Então é isso, a gente precisa se apropriar desse debate e pedir para que esses itens, que não são tão difíceis assim, a gente consegue fazer coisas muito mais complexas. Por que a gente não vai conseguir fazer um sistema de compostagem, né, comunitária? E aí a gente entra eu não sei mais quantos pontinhos eu elenquei, não sei se é o quarto, se é o quinto, mas a política, né? As pessoas precisam estar atentas nos políticos que se comprometem com essa pauta, que se dedicam a fazer com que as leis sejam cumpridas e a defender realmente, não só no papel, né, na lei, mas também na execução. Então, para todo mundo que quer ajudar a salvar o planeta, precisa ter a dimensão política muito forte dentro de si e abrir os olhos sobre aqueles que estão no governo, né? Mas a pauta ambiental, ela ainda não traz muito voto, né? Eu vejo que o discurso ambiental tem uma aceitação muito geral. É um pouco como o combate à corrupção. Os maiores corruptos, eu vejo isso na Câmara, eles são contra a corrupção, ninguém diz que é a favor. Questão do meio ambiente, todo mundo é a favor, mas a atitude em relação a ele, ela é sempre mediada pela ideia do desenvolvimento, do progresso. Vocês são chatos, ecochatos e tal. E hoje eu vejo que exclusivamente a pauta ambiental não dá votos suficientes para ter uma representação nos parlamentos, né? É preciso insistir, persistir, não desistir. Eu acho que porque é uma questão que cutuca todo mundo, né? Às vezes as pessoas não querem também abrir mão de alguns hábitos, né? Mais uma vez eu vou citar uma frase que você sempre usa, né? Talvez até para a gente já ir encerrando esse papo, que é viver mais simplesmente, né? Para que simplesmente todos possam viver. Então, isso é um lema franciscano. Isso é muito importante, né? A gente pensar nisso. É claro que aí é fundamental a gente entender que isso é muito diferente daqueles que têm muito e daqueles que têm pouco, né? Então é claro que os jatinhos dos bilionários precisam ser muito mais taxados e impedidos do que a população que está aí lutando para conseguir também o seu lazer, né? E o seu sustento. Tá bom, querida. Viva a vida. Viva a vida. Vamos em frente. Olha, pessoas como a Maiara, jovens, elas sempre são um estímulo para a gente, mostram que esse mundo que é belíssimo, né? Terra, és o mais bonito dos planetas, estão te maltratando por dinheiro. A Terra tem salvação, né? É possível. E essa consciência tem que crescer, tem que se generalizar. E o futuro, a utopia ecossocialista, tem que vir, né? Socializar os meios de produção a partir de uma cidadania consciente, organizada e
cada um ter essa obsessão pelo cuidado ambiental, não é por aí? É por aí. Pois é. Bom, Mayara, muito obrigado. Se você quiser Valeu. dar mais algum recadinho. Gente, acho que só chamar todo mundo para essa pauta muito importante. Precisamos falar sobre isso, né? E entender que o relógio está correndo. A gente tem tempo, mas o tempo tem que ser agora, para a gente ter um futuro aí, para as nossas crianças florescerem. Beleza. Mandando a real. Vamos lá.